Então, nós vamos fazer a correção de todos os exercícios da aula 8 como revisão, tá? Tanto para o trabalho avaliativo quanto para a nossa prova, certo? Tá gravando? Já estava gravando, né, quando eu entrei. Então, vamos lá. Então, determine a área, na questão 1, determine a área limitada pela curva y igual menos x ao quadrado mais x mais 2, no intervalo de menos 1 até 2, e faça o esboço do gráfico. Essa parte do esboço do gráfico eu pedi porque, como nós estávamos na aula presencial, para mostrar para o pessoal um pouquinho como é que era a questão para a elaboração do gráfico, tá? Alguns alunos já ficaram preocupados se eu ia cobrar na avaliação, nas avaliações, a questão do gráfico. Então, na A1, a gente não vai desenvolver nas questões de avaliações os gráficos, tá bom? Então, como nós temos ali o intervalo, né, já indica para nós que nós vamos poder aplicar o teorema fundamental do cálculo, certo? Então, nós temos aqui os dois limites, né, e a função, e nós temos que fazer a integral dessa função e fazer f de b, substituindo o intervalo, menos a f de a, que é o outro intervalo, certo? Então, aqui é o teorema fundamental do cálculo que a gente está aplicando para a resolução. Montando, nós colocamos aqui a nossa integral, colocamos o intervalo de menos 1 até 2 e colocamos a nossa função. Agora, nós vamos fazer a integral dessa função, que eu acredito que vocês já estejam se acostumando, né, para fazer a integral, neste caso de função potência, né, que nós temos menos x ao quadrado, então nós vamos somar 1 no expoente, esse expoente vira denominador e também soma 1, certo? Mesma coisa com o segundo, que é o x, né? Como a gente tem uma soma de funções aqui, a gente pode colocar separado e fazer cada uma. Então, o x também, nós vamos somar 1 no expoente, esse 1 vira denominador e soma 1 também. O 2, a integral de qualquer constante, a gente só acrescenta o x, então fica 2x mais a constante de integração. Até aqui tranquilo? É importante pegar desde o começo, né, e não ficar com dúvida lá no final, certo? Vamos ir tirando neste momento, ok? Certo. Então, vamos lá. Aí, aqui a gente vai fazer os ajustes, né, vai ficar menos x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x. Como a gente já conversou anteriormente, na hora do teorema, que a gente aplica o teorema, essa constante c não vai nos interessar, porque uma vai anular a outra, lembram? Vai ficar mais c menos c, que eu expliquei em uma aula, então a gente não precisa nem colocar aqui no final. A gente coloca a barra para demonstrar que nós já calculamos a integral, que essa aqui é a nossa integral, e colocamos o limite, que é onde o intervalo que nós vamos colocar, ou o limite, tá? E agora sim a gente faz a aplicação do teorema, depois de fazer esse passo inicial. Então, fazendo, nós vamos pegar a nossa integral aqui e vamos substituir pelo b, que é quem está aqui em cima, né? O nosso intervalo aqui de cima. Então, fazendo a substituição, nós vamos ficar com menos, que é da nossa integral, né? Lembrando que a gente substitui aqui na integral. Colocamos, aonde tem o x, colocamos o 2, certo? Então, vai ficar 2 ao cubo sobre 3, mais 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes o 2. Então, aqui nós substituímos o nosso b, certo? Agora, o resto, menos a fzão de a. Então, menos. Agora, nós pegamos novamente a nossa integral aqui e substituímos no lugar do x pelo menos 1, certo? Então, vai ficar o menos, que é da integral, menos 1 elevado ao cubo sobre 3, mais menos 1 elevado ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes menos 1. Então, aqui é só substituição. E agora é só ir resolvendo as expressões, tá? Resolvendo. 2 ao cubo vai dar 8, né? Então, conserva ali o menos e o denominador 3. Aqui nós vamos ficar com 2 ao quadrado, que vai dar 4, né? 4 dividido por 2 vai dar 2, mais 2 vezes 2, 4. Então, aqui é a primeira parte, a resolução daqui de cima, certo? Fizeram diferente, não tem problema. O importante é chegar lá no final na mesma resposta, tá? Agora, a outra parte,
nós temos aqui menos 1 elevado ao cubo, como é ímpar, vai continuar sendo menos 1, menos com menos vai dar mais 1/3. Esse menos 1 está ao quadrado, é expoente par, ele vai ficar positivo, então fica mais 1/2, e aqui mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Agora, eu só fiz assim, ó, peguei e conservei esse menos 8/3, porque eu não tenho ninguém para trabalhar ele aqui por enquanto, coloquei ele aqui e fiz o 2 mais o 4, que deu 6, tá? E essa parte aqui, esse menos substitui, modifica o sinal dos números que estão aqui dentro. Então, vai ficar menos 1/3, menos 1/2 e mais 2, tá? E agora, o que que nós podemos fazer olhando para esta última expressão aqui? Nós podemos trabalhar com essas frações que têm denominadores iguais, né? Então, nós vamos ter aqui, devo 8 e devo 1, vou dever 9/3, né? Menos 9 dividido por 3 vai dar 3. E também eu posso fazer esse 6 aqui com esse 2, tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar esse menos 3, que é dessa subtração entre frações com denominadores iguais, né? Somando vai dar menos 9, dividido por 3 vai dar menos 3. Esse 8 vem do 6 mais 2, que vai dar 8, e esse menos 1/2 eu não tenho com quem trabalhar ele, por enquanto eu só repeti ele aqui, certo? É que nem quem vê aquele Maurício Saraiva falando, ele acha, mas vai treinar um time não vive? Tá com planta do Zé Camargo, né? Pessoal, tem alguém com áudio aberto? Ai, ai, ai. Vamos lá, eu bem concentrada aqui, né? Vamos lá. Continuando, então. E o que que nós podemos fazer? Nós temos menos 3 e temos 8, nós podemos desenvolver ele, nós vamos ficar com 5, né? Menos 1/2. Aí, agora sim, aqui, eu posso fazer o MMC, né? Ou simplesmente multiplicar 2 vezes o 1, porque embaixo do 5 tem o número 1, como a gente já conversou em várias aulas, né? Nós temos ali o número 1. Sim, Andrei, eu pensei, ai meu Deus, o que que houve, será? Porque eu fico tentando ver o bate-papo aqui no cantinho da tela para não atrapalhar a apresentação e às vezes não dá certo, às vezes eu tenho que abrir mesmo, mas vamos lá. Então, a gente pode fazer direto, né, 2 vezes 1, que vai dar 2, e multiplicar os extremos com os meios, tá? 1 vezes 1 e 5 vezes o 2. Pode ser feito assim, ou pode fazer o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tanto faz, tá? Natanael, pode falar. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bom. Olha só, ali, ó, quando a senhora fez o primeiro substituição ali, ficou menos 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, tá? Uhum. Aí quando tu foi ali para baixo, ficou 2, dividiu 4 por 2 para ser aquele 2? Isso, Tá, exatamente. eu fiz o MMC direto aí. Tipo, ficou... Não tem problema se fechou no final. Ficou esse 2 ao cubo, sobre 3, mais 4 sobre 2, e no final ali 4. Daí eu fiz o MMC. Não tem problema. Só que o meu MMC desse lado aí, conta final deu 8,66. Então tem alguma coisa errada. Pois é, mas é aquela foto que tu me mandou? É aquela foto que tu me mandou? Só que eu achei um erro ali, eu já arrumei Sim. ele, e por arrumar, deu 8,66. Deixa eu ver aqui. Na verdade, ali eu tinha... quando eu substituí, eu deixei... em vez de botar o cubo, eu coloquei o quadrado. Mas eu já arrumei aqui. Tem que refazer e ver o passo a passo, porque no dia da aula presencial, aconteceu com vários alunos isso. Eles fizeram o MMC aqui antes, né? E não fechava o resultado de jeito nenhum. Mas daí a gente sempre achava algum errinho dentro da resolução, entendeu? Depois, se tu quiser me mandar a foto, eu vejo o teu caso exatamente para ver onde é que tu está errando.
Eu tentei fazer de diversas formas ali, fui errando todas as vezes que eu fiz. Não. Também tentando fazer um MMC ali dentro, não sei o que acontecia. Tem que achar o erro. Sempre tem algum errinho, é de sinal, alguma coisinha sempre tem, tá? A Mirella está pedindo, pode explicar de novo a partir do 5? Posso, claro. Aqui, né, tu diz, né, Mirella? No final, é isso? Acho que é, né? É o único 5 que eu estou visualizando agora aqui na tela. Tá, aqui a gente tem 5 menos 1/2, tá? Então, embaixo de qualquer número inteiro, nós temos como denominador o 1. Aqui embaixo tu tem o 1, certo? Então, tu tem uma fração de 5 sobre carro 1 aqui, mano. menos 1/2. Menos 1/2. Então, o que que tu precisa fazer? O MMC de 2 e 1. Sempre que tu tiver que fazer o MMC do número 1 com qualquer outro número, 2, 3, 4, 5, o MMC vai ser esse qualquer outro número, tá? O 1 não vai alterar em nada. Então, o 2 vai ser o teu MMC. Seguindo aquelas aulas que a gente fez de frações, né? No MMC, a gente pega ele, esse 2, e divide pelo denominador aqui do 5, que é 1. 2 dividido por 1 vai dar 2, vezes 5, 10. E repete o mesmo processo, colocando o sinal de subtração, e faz 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 1, 1, certo? Aí tu vai ter 10 menos 1, 9, e continua o denominador 2, daí tu tem 9/2. Ou, pela dica rápida, tu pode multiplicar os denominadores, então 2 vezes 1 vai dar 2, que vai ser o teu novo denominador, e daí tu multiplica os extremos pelos meios. Lembram lá o 8º ano que tinha os sistemas que a gente aprende? Aí tu vai multiplicar 5 vezes o 2, que vai dar 10, e 1 vezes o 1, que vai dar 1. Tem essas duas formas que tu pode fazer. Não sei se eu te respondi, se te ajudou, se melhorou, piorou. Tá todo mundo procurando o erro aí, estão achando, pessoal? Professora, só uma dúvida. Ali quando a senhora tira do parênteses, na linha do meio, ali no A do meio, ali, entre parênteses aí, entre parênteses, bem aí, é 1 sobre 3 mais 1 sobre meio menos 2. Quando tira do parênteses, ele inverte os sinais ali? É isso que ocorre? Exatamente. Exatamente. Entendi. Tá. Sempre que tiver um sinal negativo na frente dos parênteses, colchetes, qualquer coisa que seja, ele inverte o sinal de todo mundo que está dentro. Perfeito. Isso, aquele menos ali é que é menos 1, só que o 1 a gente nunca coloca, né? É que nem quando tu tem só o X. Tu não tem só o X, tu tem 1x, mas o 1 não aparece ali na frente, né? Só aparece quando é mais de 1. Isso aí. E para quem fez a divisão, né, encontrou 4,5 unidades de área. Alguém que não estava na aula presencial, que tenha feito o exercício e tenha acertado, para eu poder cestar mais tarde? Olha, por incrível que pareça, eu acertei isso aí. Ai, Glória, que maravilha. Oh, isso aí, gente. O que eu vi, tanto nas nossas aulas remotas quanto na presencial, eu vi que são errinhos, enganos de matemática básica em si, não é um problema diretamente ligado com a integral ou com as derivadas, é mais essa questão de matemática básica mesmo. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a percepção que eu tive, tá? Eu estou sendo bem sincera com vocês. Ah, não, Julia, mas é que é bom a gente conversar para vocês E aí, professor? vendo... Oi. Acho que achei meu erro. Ali, Achou? ó, no 2 ao cubo, o meu 2 ele era negativo dentro do parênteses. Daí por isso que ele deu positivo lá embaixo. Ah, não. Daí Isso aí, ó. Só o sinalzinho, né? Bravo. Exatamente. Pois é, Arthur, quando eu falo da matemática básica, que eu falo das 6 operações, alguns alunos arregalam os olhos assim, ué, mas não são 4 operações? Eu digo, não, são 6 operações básicas, né? Então, isso também me preocupa muito, porque significa que os alunos
conhecem apenas 4 operações básicas, né? Mas na verdade são 6, então eu fico assim, daí eu desenvolvo conteúdo ali trabalhando com as 6 operações já para eles irem conhecendo, né? Mas e depois desse resultado, eu posso passar, pessoal. A gente construiu o gráfico, tá? Em aula, eu acho que foi o que deu quase um quadro, né, pessoal, que estava na presencial essa questão, porque a gente fez o cálculo dos vértices, a gente fez um monte de que depois eu até me arrependi, porque o pessoal ficou meio, tudo isso para fazer um gráfico, né? Sim, tudo isso para fazer um gráfico. A gente tem o ponto de máximo, ponto de mínimo, vértice de X, vértice de Y, né? Tem ali as raízes, tem várias questões para poder montar um gráfico. E aqui eu trouxe, como é mais para demonstrar, né? Eu trouxe aquele gráfico pronto já, do GeoGebra, que eu fiz no GeoGebra, só para demonstrar para vocês saberem qual tipo de área que vocês calcularam nesse exercício, tá? Então, aqui é mais para demonstração, como eu falei em aula também, né? Eu pedi já para vocês irem refletindo lá na A2, que a gente vai ver um pouquinho mais de gráfico, tá? Verdade, Vinícius. Essa questão foi interessante, que foi a primeira, e na hora que o pessoal começou a dizer os resultados, né, aconteceu que nem na aula remota, né? Cada um dava um resultado diferente, daí a gente já ficou ali na expectativa dos próximos exercícios. Mas eu gostei, não sei vocês, né? Eu gostei muito da aula presencial, gostei de conhecer vocês. A nossa aula foi mais dinâmica, interativa e divertida que na aula remota, né? Então, acho que é importante. Exatamente, e eu achei que foi bem importante esse momento com vocês, né?